Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, muita energia, muita vontade. Vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar o assunto penalidades, né? Só para fazer uma pequena ajuda à memória. Penalidades é o capítulo 5º do título 4 da Lei 1164 de 91, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Ponto final. O título 4, né, quarto, que trata do regime disciplinar, ele é muito importante. Ele traça as regras, tá certo, para as regras que são consideradas faltas, né, infrações administrativas em relação à sua vida funcional. Então, lá nós temos um capítulo específico que é chamado capítulo dos deveres. Tá? Capítulo dos deveres. Ou seja, você tem o dever, obrigação de fazer aqueles dispositivos constantes na lei. 2, você tem o quê? As proibições, aquilo que você é proibido de fazer, não pode fazer. Se fizer, vai ser punido. 3, você tem o capítulo das acumulações. O que é acumulações de cargo público? Qual que é a regra geral? A regra geral não pode, a regra geral de não, uma pessoa ocupa um cargo. Regra geral, não pode acumular 2 cargos, exceto nas situações constitucionalmente previstas, que são 3, tá? 3, 2 de professor, 1 de professor técnico-científico ou 2 da área de saúde, desde que seja com uma profissão regulamentada. Tá? E o próximo capítulo é o capítulo das responsabilidades. Nós sabemos que o servidor público responde civil, penal e administrativamente. E, finalmente, agora é o capítulo do quê? É o capítulo aqui das penalidades. Aqui são as punições dos servidores públicos. Bacana? Então, vem comigo. Capítulo 4 das penalidades, né? São penalidades disciplinares, né? Então, o aluno, concurseiro, ele tem a obrigação de saber quais são as penalidades, né? Então, primeira penalidade prevista, a mais branda de todas, é a penalidade de repreensão, tá? Segunda penalidade, suspensão. Terceira penalidade, demissão, né? Quarta penalidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E, finalmente, quinta e última penalidade é a penalidade de destituição de cargo em comissão, né? Então, aí nós temos aí todas, né? Todas as penalidades previstas. Tem que saber, sim. Nós iremos estudar uma a uma, né? Mas, já antecipando um pouquinho, essas 3 penalidades aqui é para o servidor, né? Ó, o servidor em exercício, né? Ó, em exercício, né? Ok? Essa última aqui é para o servidor efetivo, né? Cassação de aposentadoria é para o cara que está aposentado. Como assim, professor? Ele aprontou durante a sua vida funcional. Se aposentou, depois que se aposentou, descobriu que o cara aprontou, foi feito o processo administrativo e não pode aplicar a pena de demissão, porque ele já está aposentado, né? Então, ele vai aplicar a pena para o cara, cassação de aposentadoria. Ou disponibilidade, o órgão do sujeito foi extinto, ele tinha estabilidade, ele foi colocado em disponibilidade, né? Então, vamos cassar a disponibilidade dele, que equivale à demissão, né? Destituição em cargo em comissão, ou seja, o cara não é efetivo, o cara é comissionado, né? O cara é comissionado. Então, o comissionado não recebe a pena de demissão. O comissionado recebe a pena de destituição de cargo em comissão. Repreensão é a mais branda de todas. Suspensão, atenção, sempre até 90 dias, né? É a pena de suspensão. Eu já vi diversas provas de concurso, inclusive concursos aqui do estado do Mato Grosso, falando que a suspensão é de até 180 dias, não é até 90 dias, né? Bacana? Ok, vamos para frente aqui.
Vamos estudar mais aqui. Então, recordando, memorizando que isso aqui pode ser objeto de sua prova. São penalidades segundo a Lei 1164, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande, Mato Grosso. Primeiro, repreensão. Segundo, suspensão. Terceiro, demissão. 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Destituição de cargo em comissão. No decorrer desta aula, nós iremos abordar item a item dessas penalidades, ok? Vem comigo. Um treinozinho para vocês, né? Um concurso aí que caiu aí, tá? No concurso da Defensoria Pública de Mato Grosso, 2016, né? Que é aplicável também para o concurso aqui. Essa questão aqui, ela também é aplicável, o conteúdo dela para nossa aula pela Lei 1164. De acordo com a Lei Complementar Estadual 207 e a Lei Complementar Estadual 0490, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, assinale a opção que indica as penalidades disciplinares, né? Penalidades disciplinares. Aqui estão sujeitos servidores públicos, né? Ok. Reversão é uma penalidade? Não. Reversão é uma forma de provimento. Lembra? É um dos 4 R's, ANP, né? Tá? Reversão é do aposentado. Suspensão, ok, é. Demissão, sim, ok. Reversão, não é. Reintegração, também é. Opa, reintegração também não é. Reversão, ele é o quê? Um dos 4 R's aqui, ó, então não é. Transferência, não é. Transferência, inclusive, já foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Repreensão, ok, correto. Suspensão, correto. Demissão, correto. Então é letra C. Repreensão, correto. Suspensão, correto. Transferência, errado, né? Reversão, ó, reversão não é. Reintegração não é. E demissão é. Então, letra C de casa, né? Esse é o gabarito correto. Inclusive, eu acredito que a sua prova terá este nível de dificuldade, né? Considerando que eu tenho quase certeza que você vai assistir todas as minhas aulas, né? Então você vai ficar super competitivo, cara. A primeira prova que você tem que fazer no concurso público é aquela prova que você tem mais conhecimento, né? Você já sair na frente, você já aproveitar esses pontos, né? Tenho certeza que no seu critério de opção você vai escolher essa matéria logo para você fazer. No seu planejamento de execução da prova, você vai fazer logo esse cara aqui para pontuar, né? Vem comigo. Então o artigo 137 nos traz as 5 penalidades previstas: repreensão, suspensão, demissão, cassação e destituição de cargo em comissão. No artigo 138, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza, ok? Ó, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos a que ela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes e os antecedentes funcionais, né? Ou seja, a autoridade competente, ao aplicar a pena, ele deve considerar esses fatores, ó, natureza, né? Natureza da infração, né? Se é repreensão, suspensão, demissão, gravidade da infração, atenção, aqui ele não comete crime deve estar previsto lá no... Tudo que você desrespeitar esse estatuto, você está cometendo uma infração administrativa. Isso não é crime é lá no Código Penal, né? Tem que considerar os danos, tá, ao erário, as circunstâncias agravantes, ok? E as circunstâncias atenuantes. Ok. Professor, natureza, ok. Gravidade, ok. Ele chegou atrasado uma vez só, tal, entendeu? Então não tem problema, né? Danos, o dano que causou ao erário, né? As circunstâncias agravantes, ou seja,
com o contexto que foi elaborado, que foi cometida essa infração, né, quais as circunstâncias agravantes? Por exemplo, uma circunstância agravante, ele é reincidente, né? Ou circunstâncias atenuantes, poxa, atenuantes, né? Não, ele foi obrigado a fazer aquilo, não sei o quê, ele teve boa vontade, ele contribuiu com o processo administrativo, ou seja, são atenuantes e os antecedentes funcionais. Tudo isso aqui vão ser considerados no ato da aplicação da pena, né? Ou seja, tudo tem que ser feito um relatório e na aplicação da pena, tá? A autoridade deverá motivar, explicar por que ele está concedendo aquela penalidade para o servidor. Artigo 39, tá? Então, o artigo 39 vai ser o artigo que vai definir aqui as hipóteses da aplicação da pena de repreensão. Vamos lá. Será aplicada por escrito, primeira coisa importante, a repreensão não é verbal. Tem alguns institutos aí, alguns estatutos que diz que tem advertência verbal, né? Mas o nosso estatuto não tem. Então, olha só, será aplicada por escrito. Nos casos de violação de proibição constante do artigo 27, inciso 1 ao 9º. Então, inciso 1 ao 9º, repreensão, né? Salvo engano, este artigo 127, nós temos aí 18 proibições ao servidor público, né? Então, do inciso 1 ao 9, qual que é a penalidade? Repreensão, né? Do 10 ao 18º vai ser suspensão. A gente vai falar para frente isso aí. E de inobservância de dever funcional. Dever funcional, né, são aquelas opções, né, previstas no artigo 126, né? Regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então está aqui para vocês, né? Está aqui para vocês aí a pena de repreensão, né? Eu não vou detalhar mais porque eu já expliquei várias vezes esse cara aqui. Agora vamos para o 140. O 140 trata da pena do quê? Da pena de suspensão, né? Suspensão é a segunda penalidade. Vem comigo aqui. Suspensão será aplicado no caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias, né? Então vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui, vem comigo aqui. A suspensão será aplicada em casos de reincidência, né? Reincidência. Vamos colocar aqui, né? Uma primeira situação, o sujeito, né, teve uma infração, olha só, administrativa e desrespeitou, né, o artigo 126, inciso 1º, que é um dever. Ok, né? Se ele teve esse cara aqui, ele recebeu uma pena de repreensão. Bacana, né? Depois, né? Olha só. O cara cometeu outra infração da mesma natureza. Qual que vai ser a pena dele agora? Repreensão? Não, ele é reincidente. Ele vai receber a pena de suspensão. Isso que está dizendo aqui, tá? Então, num caso de reincidência. Tá? Então, residência das faltas punidas com repreensão. Nós vimos que a repreensão é a punição mais branda, tá? E é a mais abrangente. Então, se você desrespeitar qualquer artiguinho, tá? Do artigo 126, qualquer inciso do artigo 126, pena de repreensão. Se você descumprir, se você tiver qualquer infração administrativa do artigo 127, inciso 1º ao inciso 9º, pena de repreensão. Se você desrespeitar estatuto ou qualquer norma interna, você tem a pena de repreensão. Pronto, primeira pena, por escrito, ok, tá. O que vai acontecer, tá? O que vai acontecer, tá? O
que vai acontecer? Se você estiver novamente, você está sendo reincidente. Então, você sai da pena de suspensão, de reincidência e vai para a pena de repreensão, vai para a pena de suspensão. Bacana. E de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Tá? Não podendo exceder a 90 dias. Pronto, outro ponto importante, né? Então, olha só, a suspensão não pode suspender a 90 dias. Professor, efeitos da suspensão. O primeiro efeito da suspensão, durante a suspensão, você não vai trabalhar e, consequentemente, você não recebe o seu maravilhoso salário, subsídio no final do mês, né? É sem receber, tá? Só para recordar das proibições, né? Então, você tem que saber, ó, inciso 1, repreensão, inciso 2, repreensão, 3, repreensão, tá? 4, repreensão, ó. Até aqui, repreensão. 10, suspensão. 11, suspensão. 12, suspensão. 13, 14, 15, 16, 17, 18, todas as hipóteses de quê? De suspensão, tá? Suspensão. Bacana? Fechou? 10, né? Olha como é importante você estudar de forma integrada, né? O aluno que estudou comigo desde a primeira aula, na sequência das aulas, fixando o conteúdo, entendendo, fazendo o seu resumo, cara, vai acertar todas as questões. E detalhe, você não vai parar nesse concurso. E esse conceito aqui é um conceito que, às vezes, tem um pequeno ajuste aqui, ó, acolá de algum estatuto, mas o conceito é o mesmo. E as perguntas acabam se repetindo, né? Parágrafo primeiro. O que esse cara aqui, ainda estamos falando do quê? Da suspensão, né? Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica, determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, né? Então, é o seguinte, se você for encaminhado para a inspeção médica, passa para a perícia médica. Se você não for, você vai receber a pena de suspensão até 15 dias, né? Aí é para terminar combater aquela famosa máfia, né, das licenças médicas que tanto tem no serviço público, né? Então é inspeção médica, né? Parágrafo 2º, né? Vamos lá. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, né? Vamos lá, isso aqui merece explicação. Suspensão, efeitos da suspensão, ele não trabalha, ele fica em casa de molho, né? Só contém, consequentemente, o efeito disso que você não recebe. Pronto, tá aí. Não recebe, fechou, é a punição, né? Cara, sem salário o povo... Cara, rapaz, se você ameaça atrasar um dia de salário, o povo já fica... Cara, o povo já tem ataque cardíaco, meu. Imagina você receber uma suspensão de 90 dias, cara, né? Mesmo você ficando em casa sem fazer nada, você está perdendo dinheiro, cara. Você tem que estar lá trabalhando para pagar suas contas, né? Hoje em dia nós estamos vivendo aí a ditadura do boleto, né, cara? Pô, é conta para tudo que é lado, a pressão para pagar esse troço, né? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? O sujeito foi lá, aprontou, teve o PAD, recebeu uma punição de 90 dias, suspensão de 90 dias. Tá. Só que esse sujeito, ele é importantíssimo na repartição dele. Ele é o cara, ele é muito importante. Então, a administração pública não pode ficar no prejuízo. A administração pública deseja que ele permaneça lá. Ele não pode sair porque vai prejudicar a sociedade. Olha o interesse público sempre, né? Sempre aí, interesse público, né? Sempre em primeiro lugar, né? O princípio, né? Aí é o seguinte, a administração pública deseja que ele permaneça. Então, por conveniência, ou seja, por critério exclusivo da administração pública, não é o cara foi punido, não, eu quero receber a multa. Não, você não pode, eu que tenho que querer você aqui ou não, né? Então, ele poderá ser convertido a penalidade, né, em multa,
Essa multa ele vai descontar 50% da remuneração dele e ele vai trabalhar normalmente. Então aqui é um gatilho, uma proteção para a própria administração pública, ok? Então pena de suspensão é isso. Vamos lá. 141, pena de repreensão e suspensão. As penalidades as penalidades de repreensão e de suspensão terão seus registros cancelados após ter curso de 1 ano e 3 meses de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticada nova infração disciplinar administrativa, né? Primeira coisa, o artigo 141, tá? Esse cara aí, ele chama-se de reabilitação, tá? Olha aí. Habilitação. O sujeito não pode carregar um erro, esse fardo desse erro para a vida toda. Não tem. Então é o seguinte, tá? Antes de a gente entrar em detalhe, tem algumas coisas aí que eu discordo de ser. Eu acho que foi algum erro técnico na hora de elaborar a lei, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Então é reabilitação. Vamos supor, tá? Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, 1º de fevereiro, ok? 1º de fevereiro, tá? O sujeito recebeu uma penalidade de repreensão, ok? Uma penalidade de repreensão. O que acontece? Ele foi punido, ele foi feito por escrito, ele recebeu uma penalidade aqui, né? Vamos notar. Antes disso aqui, vou ter que explicar um negócio que eu não concordo. Ó. As penalidades de repreensão, está aqui, e de suspensão terão seus registros cancelados, né? Ou seja, é a reabilitação. O que é a reabilitação? Você teve a pena de repreensão. Se por um determinado período você ficou pianinho, não aconteceu nada, tá? Tem um registro cancelado, ou seja, você foi reabilitado, tá? Você passa a ser réu primário de novo, tá? Não vai aplicar o caso da reincidência, tá? Após decorridos 1 ano, então vamos lá, aqui está 1 ano e 3 meses, né? De efetivo exercício, respectivamente. Ele fala respectivamente. Então, as penalidades de repreensão. Então, 1 ano, repreensão. Ok? E suspensão. Isso está escrito aqui, né? De efetivo exercício, tá? Respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, ele está falando o seguinte, né? Então, ele está colocando aqui, vamos pôr uma data fictícia aqui, ó, né? O que está falando? Primeira coisa, minha consideração, eu acho que o legislador aqui, o texto da lei, houve um erro. Eu acho que deveria ser 3 meses para repreensão, tá? E 1 ano para suspensão, né? Mas ele está colocando aqui 1 ano para repreensão e 3 meses para suspensão. Então, o texto aqui foi mal formulado, né? Por quê? Porque a repreensão ela tem uma penalidade mais branda, a suspensão ela já é mais rigorosa, né? Então, ele está falando que ele vai ser reabilitado com a suspensão de 3 meses, né? Vamos colocar aqui no caso da suspensão no exemplo, né? Eu acho que houve um erro aqui por parte do legislador municipal, né? O cara, no dia 1º de fevereiro de 2010, por exemplo, tá? Sofreu uma pena de suspensão. Ok? Aí conta aqui, ó, né? Março, abril, né? Ó, março, vamos mudar aqui porque... Não, 3 meses, tá certo. Ó, 2, 3, né? Então é o seguinte, chegou aqui no dia, né? Ó, final de março de 2010, né? No mês 5, em maio, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? O que acontece? A punição dele de suspensão será cancelada. Passa a ser
ficha limpa. Isso que é a reabilitação. O princípio é um só. O cara não... gente, olha só. Ele não pode carregar esse fardo para a vida toda. Pô, o cara teve uma pena de repreensão, tá? 5 anos atrás, aí ele teve outra hoje, por exemplo. Pô, ele já vai levar uma suspensão? Não, então é um determinado período. Então, isso aqui trata da reabilitação, né? Instituto importante, né? Porque a punição, ela também tem um objetivo de ser pedagógica, não somente punitiva, tá? Então, ela tem aí uma atribuição de ela ser pedagógica também, não só punitiva, né? Tá aqui. Então é o seguinte, agora uma coisa importante, que já caiu em concurso. Então é o seguinte, a reabilitação somente é aplicada nos casos de repreensão e suspensão. Eu pergunto para você que está me ouvindo aí, com bastante atenção. Existe a reabilitação para a pena de demissão? Ele vai se reabilitar de quê, cara? Ele já vai estar... Ele foi demitido, ele saiu. Existe a possibilidade de reabilitação para cassação de aposentadoria e disponibilidade? Não, porque ele já levou um pé na bunda do serviço público, né? Ele já está fora. Existe a possibilidade de reabilitação para... Como é que é? Existe a pena de reabilitação para o cargo comissionado, né? Para a destituição do cargo comissionado? Não, porque o cara já caiu fora. Então é o seguinte, a reabilitação é somente para as penas de repreensão e suspensão, ok? E aí, eu explico isso com muita dor no coração, ele diz, será reabilitado o cara, repreensão, 1 ano. Suspensão, 3 meses. Isso que está escrito no artigo aqui. Vamos continuar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, né? Ou seja, é só de hoje em diante, né? Tá certo? O que está explicando aqui? Por exemplo, o cara foi reabilitado, ele teve uma suspensão de 90 dias. Passou mais 3 meses, ele teve a reabilitação, ela vai ser cancelada. Se ela foi cancelada, ela vai ter só de hoje em diante, entendeu? De hoje não pode retroagir. Porque se ela fosse retroagir, se ela foi cancelada, se ela fosse retroagir a suspensão, a administração pública teria que indenizar os 90 dias lá que ele teve do ponto cortado, salário cortado, que ele ficou em casa sem receber. Então é de hoje para frente, né? Artigo 142. A demissão será aplicada nos seguintes casos. 13 hipóteses, né? Potencial questão de concurso. Então, preste atenção. A demissão, nós temos quantos casos previstos no Estatuto de Demissão? 13. A sua obrigação é fazer uma leitura aí, 5, 6 leituras aí, com bastante atenção, concentração, fixando o conteúdo, porque isso é muito importante, né? Então, quais são os casos de demissão previstos? Primeiro, se o sujeito cometeu algum crime contra a administração pública, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, tá certo? Advocacia administrativa e assim por diante, são o quê? São alguns crimes previstos no Código Penal, ok? Previstos no Código Penal, né, os crimes contra a administração pública. Então, esse cara, se lá ele foi condenado pelos crimes contra a administração pública na justiça, ele vai ter reflexo aqui, vai receber uma pena de demissão, né? Vem comigo aqui. Abandono de cargo, que é o mais frequente, e a gente vai falar, vai conceituar aqui que é o abandono de cargo, mas de regra geral, só para adiantar um pouquinho o assunto, é aquele cara que não comparece ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, é considerado abandono de cargo, ele vai receber uma pena de demissão, ele não será exonerado, né? E na assiduidade habitual, o cara que falta muito, aí a gente vai explicar esse cara para você aí, detalhes, mas é interpoladamente por 60 dias no prazo de 1 ano, a gente vai falar, tem um artigo que fala sobre isso, né? Improbidade administrativa, né? O cara descumpriu aí, cometeu lá na lei 8.429, ok? A lei de improbidade administrativa, uma lei federal. Incontinência pública e conduta escandalosa, né? Ou seja, ele está contra os preceitos da administração pública, ele vai ser punido. Insubordinação grave em serviço, né? Olha só, a insubordinação, a gente viu lá
no dever que ele deve ser o quê? Deve ser obediente, né? Aqui diz bem claro, insubordinação grave em serviço. Então, não é qualquer tipo de insubordinação, né? Sétima hipótese, ofensa física, que é porrada, né? Em serviço, o servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outra, né? Ou seja, ele não pode ir para a famosa vias de fatos no serviço público, né? Aí tem o tal do salvo, né? Uma exceção. Qual que é a exceção? Salvo se for em legítima defesa. O cara foi para cima dele, tem que se defender, né? Ou ele viu uma outra pessoa sendo agredida, ele foi lá interceder e teve que ir via de fato com o agressor, né? Então essas são as 7 hipóteses. Faltam mais 5, né? Oitava hipótese, aplicação irregular de dinheiro público. Então ele vai receber a pena de demissão. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Olha aí, o que faz no serviço público fica no serviço público. Atenção, se você levar para fora, ó, pena de demissão. Lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio municipal. Você tem que zelar pelo patrimônio público. 11, corrupção. Né? Corrupção, acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após a constatação em processo disciplinar. Então, cargo público, você sabe que se você estiver acumulo ilegal, você vai ser demitido, demissão, tá? E, finalmente, transgressão do artigo 127, ok? 10 ao 15, né? A transgressão do artigo 127, 10 ao 15, que está lá nas proibições. Bacana, das proibições, né? Aí o seguinte, por exemplo, nós vimos de 1 ao 9, você tem a pena de quê? Você tem a pena, de 1 ao 9, você tem a pena de repreensão. Aí, outras, você pode ter a pena de suspensão, não é isso? Suspensão. Então, por exemplo, o cara descumpriu aí, tá, a pena 15ª, né? 15ª. O cara descumpriu lá a proibição, fez uma infração da pena, artigo 127.15, então ele pode ser de cara ou suspensão ou demissão. Está aqui, entendeu? Suspensão ou demissão. E aí, professor, quem que vai definir se a pena do sujeito vai ser suspensão ou demissão, né? Quem vai definir vai ser a autoridade competente, né? Com o quê? Com base no artigo 138, né? Da gravidade, da natureza, do dano, tá certo? Das circunstâncias atenuantes, tá certo? Das circunstâncias agravantes. Então, aqui são as hipóteses, né? Então, isso aqui é um detalhe importantíssimo. Transgressão do artigo 127, que é o das proibições, inciso 10 ou 15. Lembrando que 10 ou 15 também o sujeito pode ser punido pela pena de suspensão. Olha como caiu na prova, né? Em consonância com os dispositivos da Lei Complementar 04, tá? Assinale a assertiva incorreta. Em caso de inabilitação do estágio probatório, apurada em processo regular de avaliação, o servidor será exonerado. Ou seja, essa questão aqui, ele quer saber, é relacionada à vacância, né? Ó, exonerado, correto? Correto. Ok, não é uma punição, né? Não é uma punição. Então, o cara foi inabilitado no estágio probatório, ele vai ser o quê? Exonerado. B, o servidor que tomar posse e não entrar em exercício no prazo legal, será exonerado de ofício também, né? Ou seja, correto, não será punido, não terá punições. Por que eu estou falando isso? Que nós vamos ver daqui para frente, né, nos próximos artigos, o cara que receber a pena de demissão poderá ter restrições e consequências dessa pena, né? Vem comigo. C, a exoneração de cargo em comissão pode ser dada a pedido pelo próprio servidor, sim, a pedido, né, ou de ofício, cargo em comissão, cargo de livre nomeação e exoneração, correto, né? D, o servidor efetivo que estiver acumulando ilegalmente cargos ou funções públicas será exonerado de ofício, né, de um dos cargos. Está errado, né? Ele não será exonerado. Exoneração não é uma punição. Ele será o quê? Ó? Demitido. Ó. 12.
acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar. Tá? Então, vai ter que ter o devido processo legal. Logo, a letra correta é a letra D, porque a letra D não é um caso de exoneração, mas sim é um caso de demissão, né? Então, você tem que assistir todas as nossas aulas, gente, porque eu estou pegando o conceito lá das nossas primeiras aulas, né? Artigo 143, tá? Vai falar o quê? Da acumulação, né? Essa acumulação é do quê? Acumulação de cargos públicos, né? Verificada em processo disciplinar, tá? A acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Então, olha só, nós sabemos o seguinte, que no serviço público, regra geral, uma pessoa ocupa um cargo. Beleza. A prefeitura pegou o cara com 2 cargos. Pode ser 2 cargos do município, pode ser no município, estado, união, enfim, pegou o cara. No direito tem uma máxima. Aqueles que agem de má fé, má intenção, terá o rigor da lei. Aqueles que agem, mas agiram de boa fé, não teve a intenção, tá certo? Ele vai receber os benefícios da lei. E aqui está isso. Então, nós sabemos que a acumulação ela é proibida. Só é permitida nos casos previstos na Constituição. Eu vou repetir de novo. São 3, 2 de professor, um professor técnico-científico, ou 2 da área de saúde, que a profissão seja regulamentada. Tudo bem, o cara foi lá, a prefeitura pegou, né? Se pegou o cara, vai abrir um processo administrativo. No processo administrativo, percebeu-se que o cara agiu de má fé. Professor, como é que se prova que o cara agiu de má fé? É muito simples, tá? Muito simples. O que acontece? Lá na hora, quando o cara foi tomar posse, não lembra que ele tem que fazer uma declaração de cargo? Lá, na posse do cargo, ele fez uma declaração falsa, não contendo os dados reais, ele já ocupava um cargo anteriormente. Pronto, já provou a má-fé do cara. Nesse caso, provou a má-fé, ele vai ser exonerado dos 2 cargos, e se isso for do município, se estiver no município. Agora, a comissão entendeu, tá, que ele acumulou, só que foi provada a sua boa-fé, não teve intenção. Então, nesse caso, ele vai optar por um dos cargos de acúmulo ilegal. Boa-fé, né? E esse é um conceito do direito que se aplica em todos os direitos, né? Boa-fé e má-fé. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e a restituição que tiver percebido indevidamente. Olha aí, né? Tá? Provada a má-fé, perderá também, olha aí, perderá também, ou seja, o outro cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos ou funções exercidos em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada, né? Olha aí, né? Se for do Estado, né? Vai comunicar, ó, o cara aqui foi por isso, entendeu? Ele foi demitido desse cargo porque ele teve um acúmulo de má-fé. A Estado, olha aí, agora você tem o poder de agir, né? Deu conhecimento dele, né? Artigo 144. Agora a gente vai falar do quê? Da cassação de aposentadoria, né? Ou disponibilidade do inativo ou que houver praticado na atividade falta punível com demissão. O que acontece aqui? O cara está na sua atividade normal, né? Atividade normal. Está lá. Aprontou hoje. Mês que vem um cara aposentou. Oh, né? Ele aposentou. Estou livre. Ok. O que acontece? Ele vai sofrer o processo. Tá? Aí, não, desculpa, ele aprontou hoje, 30 dias ele aposentou, ele acha que estou livre. 6 meses depois descobre, cara, desculpa, cagada. Faz o processo administrativo, vai abrir o processo contra ele mesmo, aposentado, não tem problema nenhum. E lá o seguinte, lá verificou-se que ele receberia pena de repreensão.
Se ele vai receber a pena de repreensão, o que acontece? Acabou. Ele aposentou, não vai ser punido. Pena de suspensão, acabou, não vai ser punido. Agora, se a pena for de demissão, tá? Se a pena for demissão, ele não vai ser demissão, porque já está aposentado. A demissão dele será convertida na pena de cassação de aposentadoria. Pé na bunda dele, tchau. Agora, detalhe, pegadinha de concurso, né? O ato dele, a infração administrativa praticada por ele, deve ser quando ele estiver na atividade. Porque se ele está aposentado, cara, não tem problema, ele está fora, acabou. Tá? Ele está lá, está fora, acabou, não tem nada disso mais, né? Bacana, não tem mais a cassação de aposentadoria porque ele está aposentado. Ele pode fazer o que ele quiser, não está dentro da administração pública, né? O tempo dele já foi. Artigo 145. Agora a gente vai falar do destituição de cargo em comissão. O que acontece aqui, cara? O que acontece com o cara aqui? O cara não é servidor efetivo, ele é exclusivamente comissionado. Tá? Então não tem demissão para esse cara, demissão é somente para servidor efetivo, tá? De carreira. Então a pena dele, a demissão dele chama-se destituição do cargo em comissão, né? A destituição do cargo em comissão, exercido por ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração, exercido por não ocupante de cargo efetivo, tá? Porque se for ocupante de cargo efetivo, a pena dele é demissão, né? Então, desculpa aí, você tem que marcar esse não aqui, ó. Então, o cara é exclusivamente comissionado, né? Será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão, tá? Então, o cara é exclusivamente comissionado, tá? Onde couber as penas aqui de suspensão e demissão, vai ser convertida na pena de destituição de cargo em comissão e ele está fora, ou seja, bem mais rigorosa aí, não é? Parágrafo único deste artigo. Ocorrida a exoneração que trata o artigo 43, o ato será convertido em destituição de cargo em comissão prevista neste artigo, né? Então, tranquilo, vamos passar para frente aqui, né? Artigo 146, né? Vem comigo aqui. Olha só. A demissão ou destituição do cargo em comissão, nos casos do inciso 4, 8, 10 do artigo 127 das proibições, tá? Implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário sem prejuízo da ação penal cabível, né? Então, o que acontece? Se o cara for demitido, no caso aqui só vai caber o artigo 10º da demissão do servidor efetivo. Agora, o cara da destituição, nós sabemos, para o cara ser destituído, é aquele cara exclusivamente em cargo em comissão. As penas deles é suspensão e demissão. Penas de suspensão, tá? Tem as penas de suspensão. Então, nesses incisos do artigo 127, ele vai ter o quê? A indisponibilidade dos seus bens, ou seja, esses casos aqui, por resistência, né? Então, esses casos aqui, né? O 4, o 8 e o 10. O 4, o 8 e o 10 do 127, né? Bacana? Efeitos aí, né? Agora, esse aqui é mais grave, né? A demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso 10, 12 e 15, incompatibiliza o ex-servidor para a nova investidura do cargo público municipal pelo prazo de 5 anos, né? Ou seja, somente nesses casos aqui, né? Nesses casos de demissão, tá? 10, 12 e 13. 10, 12 e 13, o efeito da demissão dele ou destituição do cargo em comissão é não poder investir, não ter investidura no cargo público no prazo de 5 anos. Então, ele vai ter que ficar. Ou seja, se ele for condenado aqui, pela participação aqui, de gerência ou administração de empresa privada, receber propina, comissão, praticar usura sob qualquer forma, né? Usura é juros, a punição dela vai ser esse. Agora, não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 142. O artigo 142 é o artigo da demissão.
inciso 1, 10, 8, 1, 4, 1, 4, 8, 10 e 11. Então, os efeitos da demissão, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, são 3 hipóteses, tá? Crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público e o caso de corrupção. Este sujeito estará banido do Serviço Público Municipal Varzea-Grandense. Viu? Banido. Tá aí. E não adianta esconder, que lá os caras descobrem. Tá? Não adianta esconder que os caras descobrem. Então, olha aí, o regime disciplinar é rígido, né? Artigo 148 vai tratar daquela hipótese de abandono de cargo, né? Lembre-se, abandono de cargo, o cara ficou 30 dias sem vir, foi exonerado, tá aí. Ele foi demitido, recebeu punição. Aí eu pergunto, esse cara ele tem que ficar 5 anos na geladeira para entrar no museu? Não, não está previsto aqui, não está expressamente. Ele está banido do serviço público? Não, ele pode fazer outro concurso. Ele foi demitido hoje por esse motivo, hoje. Ele já foi punido, hoje. Amanhã abriu um concurso. Se ele fizer passar, ele entra, porque não tem o que? Efeitos, né? O único efeito que tem é o que? A demissão, você vai sair do cargo. Tá? Viu como você tem que ligar as coisas? Tá? Você tem que ligar. Essa aqui é um tipo de uma aula que você tem que estudar, assistir 2 vezes, né? Vem comigo. Configura o abandono de cargo, a ausência intencional. Olha aí, né? Intencional, né? Do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Professor, eu não consigo enxergar outra hipótese que não seja intencional. Tudo bem, o cara foi sequestrado, cara. Foi sequestrado por 45 dias. Ele teve ausência? Teve. Mas ele foi ausente porque ele teve intenção? Não, porque ele não podia ir, cara, entendeu? Foi além da sua vontade, ele foi sequestrado, né? Então, ó, 30 dias consecutivos, palavrinha-chave aqui é intencional. 49, inassiduidade. Ó, 48 é motivo de demissão, ou 49 também é motivo de demissão. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço. A falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, né? Então, aí você vai receber a pena de demissão, né? Artigo 150. Vem comigo. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre fundamento legal, ou seja, o dispositivo da lei, e a causa da sanção disciplinar, ou seja, a penalidade, toda penalidade vai ser um ato de quê? Vai ser um ato motivado, vai ter que ter motivação, uma exposição de motivos, né? Bacana esse seu 150. Ok. Professor, e quem que aplica essa sanção, essa penalidade, né? A aplicação da penalidade, nós temos diversas pessoas que podem aplicar a penalidade. E o artigo 151 vem regulamentar quem são as pessoas legítimas para a aplicação da penalidade, tá? Então, as penalidades disciplinares serão aplicadas, primeiro, pelo prefeito, tá? Pelo prefeito municipal e pelos dirigentes superiores de autarquias e fundações, presidente da autarquia e presidente da fundação. Quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Então, o prefeito, ele é o responsável, prefeito, dirigentes superiores da autarquia e da fundação, tá certo? Pela pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Bacana. 2. Autarquias administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar de suspensão de até 30 dias, né? Autarquias administrativas, né, então, ou seja, pelas autarquias administrativas de hierarquia imediatamente inferior, aquelas mencionadas, ou seja, o cara que é o presidente, tá? Aí, a imediatamente superior, inferior é o que? O diretor. Então, até o nível de diretor, o cara vai aplicar aqui a pena de suspensão
tratar a suspensão superior a 30 dias. Você sabe que é suspensão até 90 dias, né? Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência, no caso aqui não é advertência, é repreensão, né? Ou de suspensão até 30 dias. Tá? No caso 4, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão, não ocupante do cargo efetivo. Então, está aqui para vocês as pessoas responsáveis pela aplicação da lei. Tá? Bacana? Então, está aí para vocês. É claro, pena máxima, demissão, né, o caso mais grave, ou destituição de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, prefeito municipal. Artigo 152. A ação disciplinar prescreverá. É prescrição. Aqui ele não foi punido. Tá? Vamos supor, né? No dia 1º de março de 2018, vamos supor, um caso hipotético para vocês, o cara aprontou. Tá? Aprontou. Só que é o seguinte, ficou quietinho. Ficou quietinho. Aprontou, 1º de março. Ficou quietinho. Se ficar 5 anos quietinho e ninguém descobrir, não gerar processo administrativo, a ação prescreverá. Você está salvo. Isso aqui que é o efeito. Ó. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, 5 anos. Então, não teve ação. A ação prescreverá, ou seja, o direito de agir da administração pública não poderá mais agir. A administração pública tem 5 anos para descobrir o que você fez aí. Tá? Nesses casos de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição do cargo em comissão. 5 anos, né? E o outro prazo, 2 anos, quanto à suspensão, né? 2 anos no caso de suspensão. Então, vai prescrever, né? Eu percebo o seguinte, cara, que essa parte do título 4 do Estatuto da Várzea Grande, ele é cheio de furinho, cheio de brecha, né, cara? Eu acho que o prefeito lá deveria dar uma reestruturada nisso aí, cara. Tá tudo, né, cheio de furinho, né? Por exemplo, em repreensão. Não tem previsão a repreensão, né? Questão de concurso para vocês treinarem aqui. Fiz uma questão aqui adaptada, tá? Eu fiz uma questão aqui adaptada para vocês, que esse aqui caiu no concurso, salvo engano, da SEDUC, né? Nós temos no artigo 164, tal, que dispõe ok, mas agora, né? A ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto à infração punível com 5 anos o quê? Demissão, destituição do cargo em comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Suspensão, não. Suspensão, não. Demissão, ok. Demissão, ok, né? E olha só, e em 2 anos, não, está errado, demissão, 5 anos, e 2 anos quanto à suspensão, letra D de dado, né? Só estou trazendo um exemplo para vocês, como esse cara aqui pode ser cobrado na prova de concurso. Bacana? Então vem comigo aqui. O prazo da prescrição começa da data que o fato ou transgressão se tornou conhecido, né? Aí, ó, se tornou conhecido, né? Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, né? A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, está aqui. Então, é o seguinte, fez o processo, abriu o processo disciplinar, interrompe o prazo da prescrição, 5 e 2 anos, né? Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção, né? Bacana, tranquilo, né? Sem muito o que fazer, né? Finalizar, vamos fazer um exercício aqui, parte pronto aqui, que a gente vai recordar aqui praticamente o título 4 da regime disciplinar da lei, né? Vem comigo aqui. Consideram-se as seguintes assertivas a respeito do regime disciplinar dos servidores públicos estatutários do Estado de Mato Grosso. Item 1. São penalidades disciplinares a repreensão, a suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Certo ou errado? Certíssimo, né? Artigo, salvo engano, 137 da Lei 1164. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza, a gravidade da infração cometida, os danos que ela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, né? Corretíssimo, verdadeiro, artigo 138, né? Vamos lá, inciso 3. A critério da autoridade competente, os casos de aplicação de sanção disciplinar, por faltas não consideradas graves, poderão prescindir o devido processo legal, né? O que acontece aqui? Prescindir, ou seja, não ter o devido processo legal. Está errado. Para todas as penalidades disciplinares, é obrigatório o processo legal, né? Que inclusive tem de legítima defesa, né? Ampla defesa, ampla defesa. Então está errado porque a palavra está aqui, ó. Não é poderão prescindir, né? Então, deverão ser obrigatórios, né? O devido processo legal. 4. A penalidade de suspensão, a depender da gravidade da infração, poderá chegar até 180 dias. Errado. A suspensão é até 90 dias, né? Então, o erro está no número 180. 4. Verificada em processo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Corretíssimo, né? Corretíssimo, então, ele poderá optar porque ele está na boa-fé. Então, nós temos aqui o 1 e o 2 verdadeiros e o 4 verdadeiros. Nesse sentido, nós temos aqui, ó, o 1, 2 e o 5, aliás, né? 1, 2 e o 5. Voltando aqui, 1, 2 e o 5. Então, 1, 2 e o 5 é a letra B de bola, né? Pronto, terminamos esse capítulo maravilhoso aí das penalidades. Bacana, meus amigos? Ok, né? Encerramento. Um dos caras aí que eu gosto muito, Mahatma Gandhi, né? Tem um filme dele na internet, cara. Assiste lá, cara. Fantástico esse filme, conta um pouco da história dele, né? Estou convencido das minhas próprias limitações. E esta convicção é a minha força, né? Ou seja, né, Sócrates já diz, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, quando você conhece a ti mesmo, você conhece as suas limitações. Conhecendo as suas limitações, você tem como elaborar um planejamento para diminuí-las, para retê-las e assim por diante, né? Tá certo? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.